partir desse exato momento o horário para que você não perca esse compromisso aqui conosco também. Agradeço você de Vitória, região metropolitana. Eu fico contigo até às 14 em ponto, são 13h13. Vou repetir, 13 horas e 13 minutos, aqui na Jovem Pan News Vitória, de volta à capital capixaba, de volta a esse povo com calor mais gostoso do Sudeste brasileiro. Não é Rio, não é São Paulo não, hein? É Espírito Santo. Aqui eu vou falar com você não somente direto daqui de Vitória, mas a gente fala com Vila Velha, fala com Serra, fala com Cariacica, Viana, Guarapari, Fundão. Convido para que você possa continuar conosco. Corre lá nas nossas redes sociais, @Jovem Pan News Vitória, me manda uma ADM. Quero saber como é que você recebe essa grande potência que é a Jovem Pan News, que volta para a cidade de Vitória, que volta para o estado do Espírito Santo, como a única emissora a estar 24 horas no ar, emitindo tudo que é notícia da região, não só da capital, mas região metropolitana e também do estado. Logo, você que está nos recebendo aqui nessa 98.1, a rádio que tem a cara também, que vira TV, onde você tem embarcado na Jovem Pan News Nacional e também regional, o jeito do capixaba de ser. Então vem para cá também, me dá sua opinião, quero que você esteja conosco. Sempre a gente vai receber uma autoridade, não somente do poder executivo, legislativo, das duas câmaras, mas também a cara do empresariado local que faz transformar o Espírito Santo num dos grandes polos da indústria brasileira. Dito isso, peço licença, sou do norte do Brasil. Você viu aí uma vinheta onde a gente colocou Manaus. Sim, vim de Manaus, onde tem essa missão hercúlea, né, que eu posso dizer, de transformar essa rádio, que é a 98.1, nesse serviço de prestação de serviço da informação, que sou a reporteira da informação. Então eu peço a ajuda de vocês daqui do Espírito Santo para que eu possa levar com competência e também com responsabilidade, porque quem informa, informa com responsabilidade. Santiago, que está aqui comigo, Santiago Dias, meu querido amigo que está dividindo essa profissão aqui na operação do áudio, na operação do VMix. Já estamos também nas redes sociais. Em breve teremos o nosso YouTube, o nosso canal, onde a própria rádio também faz a participação e o dever de dar cara para quem tem voz, né? Você vai acompanhar também isso aqui conosco na nossa programação regional. Ô Santiago, fala para mim, eu posso estar também junto com Manaus nesse exato momento ou não? Depois, né? Você fala para mim. Enquanto isso, eu vou te falar o que a gente tem de destaque também aqui no nosso programa, mas você, não somente nas nossas redes sociais, mas você também pode conferir o que é informação em jpnewsvitoria.com.br, onde a gente coloca também todas as entrevistas exclusivas que você vai acompanhar aqui durante a nossa programação, irão virar matéria também e com furos, viu? A gente sempre vai dar um spoiler aqui para você. O nosso primeiro convidado de hoje já está aqui conosco. Já já eu vou te falar quem é, mas também a gente vai falar sobre uma ação da Polícia Rodoviária Federal, que já divulgou um balanço da Operação Carnaval, agora de 2026, do Espírito Santo. Delegado preso por importunação sexual no Carnaval é solto após audiência também aqui no Espírito Santo. Juiz acusado de mandar matar Alexandre Martins será julgado em março agora também. Festa da Banana de Cariacica pode entrar no calendário oficial do estado. E na entrevista do dia, como eu falei, que já está aqui comigo, já vou logo dar as boas-vindas e recebê-lo, deputado estadual Wellington Calegari. Ele diz, eu sou de direita. Então eu digo, deputado, no bastidor eu falei assim, vamos falar então sobre quem é esse homem de direita? Ele levanta uma bandeira do cooperativismo. Mas será que é só essa bandeira mesmo? A gente vai conversar sobre essa trajetória. Ele inicia a vida pública, sai da academia, vem para a vida pública e como estreia, deputado estadual. Será que o Senado vem por aí também? As pretensões serão postas agora aqui na mesa. Deputado, seja bem-vindo. Já falei, é meu patrono. Começou abrindo como primeiro programa. Agradeço a Cris também, foi que me recebeu. Logo que eu enviei uma mensagem nos grupos de jornalistas, ela estava até parabenizando também. Ela disse assim, opa, já pegou ali,
já me procurou. Agradeço também a sua assessoria de comunicação, toda a sua equipe. Seja bem-vindo e um prazer tê-lo aqui conosco, deputado. Prazer é todo nosso, Tati. Quero aqui dizer que é uma honra estar na Jovem Pan News e dizer para toda a audiência de Olho na Cidade que esse espaço para nós podermos falar um pouco do nosso trabalho, das nossas ideias, daquilo que acreditamos, ele é fundamental. Muito obrigado pela participação, pela abertura da gente poder estar aqui com vocês. A sua trajetória eu iniciei falando que da academia o senhor já entra dentro da política. E o que leva o senhor a sair como professor de história, professor de filosofia, de trazer esse seu incômodo enquanto cidadão para dentro do poder público? Pois então, Tati, eu sempre digo o seguinte, política, ela não é profissão, né? Política, ela é ocupação. Eu sou professor, sou também servidor do Poder Judiciário, né, concursado desde 2011, mas a minha ocupação na política, ela veio de um sentido de missão. Eu, desde 2009, 2010, eu faço palestras sobre alguns temas que eu considero muito importantes para a sociedade, como, por exemplo, a vida. Eu sou um defensor da vida desde a sua concepção até o seu término natural. Então, sou terminantemente contrário ao aborto. Defendo também algumas pautas como a liberdade empresarial, a liberdade dos negócios, menos impostos. Aquilo ali eu defendia como cidadão. Não achava que aquilo me levaria, a princípio, para a política ativa, partidária. Isso independente de qualquer onda, o senhor sempre acreditou e Sempre. esse era o seu posicionamento? Sempre. Eu dou palestras desde 2009, 2010, quando eu tive um processo de conversão. Primeiro foi religioso, depois eu passei por um processo de conversão política, que religiosamente me tornei católico, isso por volta de 2007, por aí, e anos depois me completou esse processo com minha chegada ao conservadorismo. Sou um conservador. Só que o que aconteceu? A partir de 2013, 2014, o Brasil começou a sofrer uma série de transformações que permitiram que um nicho da sociedade que até então não tinha acesso à arena política e até mesmo a grande mídia passasse a ter. Foi naquele momento que eu falei, olha, eu acho que é a hora de nós entrarmos nesse processo. Porque eu via muita gente defendendo os ideais da direita, muita gente defendendo com amor até as bandeiras do conservadorismo, mas eu via muito pouca informação real sobre o que era conservadorismo. Daí eu criei um movimento, o Ordem, Justiça e Liberdade, OJL, na minha cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por volta de 2016, e dei início à minha jornada política que resultou na minha eleição de deputado em 2022. O senhor é natural daqui do Espírito Santo? Na verdade, eu sou natural de São Paulo, mas minha família é toda capixaba e eu vim para o Espírito Santo com 12 anos de idade. Me acapixabei. Me acapixabei. Me acapixabei. Eu Criamos até um gostei termo aqui. disso. Será que eu irei me acapixabar? Com certeza. Então com eu vou lhe levar também para o seu amazoniar também, lá para a Ixi, Amazônia. vai ser Então uma vai honra. ficar todo mundo meio... Imagina, o capixaba e os amazônidas, todo mundo unido. Isso era uma... Gente, no bastidor a gente estava conversando até a tricotagem antes da entrevista, né? Sim, sim. A gente estava batendo um papo falando sobre os inviabilizados, os estados inviabilizados do restante eixo Rio-São Paulo. O senhor, como paulista, já deve ter morado ali em São Sim. Paulo, toda a sua família. A gente sabe que a gente teve uma enxurrada brasileira nas décadas de 70, 80 e 90, por causa da hegemonia dos grandes núcleos de comunicação que estavam instalados nesses dois eixos, né? Exatamente. Então, inviabilizou o restante do país. Sudeste, a gente, para falar do Espírito Santo, estou dizendo que foi imprensado ali no meio, né? E a gente fala daquele agigantismo da Amazônia, que ficou, parece assim, naquela coisa imagética do Eldorado, né? Só floresta. Só né? floresta, só mato, só água. Então, assim, quando o senhor fala dessa missão de aumentar, não só polarizar, mas de expandir o Brasil para o que de fato ele é, a missão da Jovem Pan News estando também aqui em Vitória, 24 horas de notícia, no mínimo, né, deputado? A gente tem que agigantar essa história, né? Com certeza. E a Jovem Pan News está fazendo história aqui no estado do Espírito Santo, fortalecendo essa difusão da comunicação em nosso estado e ajudando a projetar o Espírito Santo para o resto do Brasil. Eu concordo plenamente quando você me diz, Tati, que
houve uma monopolização durante algumas décadas do eixo Rio-São Paulo. Se a gente quiser botar um triângulo também com Brasília, porque é a sede do poder, né? Concordo. Mas a verdade é que o Brasil é muito maior do que Rio, São Paulo e Brasília. O Brasil, ele comporta várias realidades. Você lembrou Amazonas. Amazonas é maior do que a maior parte das nações que existem no mundo. É um país, tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Continente, é um né? continente, praticamente. O Espírito Santo, hoje, tem adquirido também uma grande força econômica, industrial. Maior preservação de Mata Atlântica do planeta. Do planeta, exatamente. Espírito Santo. Exatamente. Inclusive aqui, mandar um abraço pro pessoal, né, da família do saudoso Augusto Husk, né, de Santa Teresa, que são grandes defensores. Augusto Husk é um patrono, né, da ecologia brasileira e é um dos responsáveis por essa preservação da Mata Atlântica no nosso estado. E é isso. Esse estado é muito bonito, assim como o Amazonas, e precisam ser mais mostrados para o restante do Brasil. Deputado, onde nasce, então, assim, o senhor com toda essa sua potência, né? Isso eu estou falando que é característico de todos os parlamentares defenderem bandeiras para começarem um processo, né? Eu gostaria de saber quando que o cooperativismo bate em sua porta, ou ele já estava ali dentro do senhor também? Olha, eu vou te falar uma coisa, Tati. O político, ele tem o dever de estar sempre lutando pelo bem público. Às vezes, nós defendemos mesmo bandeiras, mas devemos sempre tomar o cuidado de não nos tornarmos escravos das bandeiras, porque muitas vezes uma bandeira que um determinado político defende, ela pode prejudicar o bem público como um todo. Eu estou falando por causa dos corporativismos que muitas vezes existem. Eu defendo o meu segmento e que se dane o resto da sociedade. Eu defendo isso. Por que eu estou te dizendo isso? Eu fui eleito com algumas bandeiras das quais o cooperativismo não estava. Eu era defensor do parto livre, por isso que eu estou com essa camisa aqui, defensor do direito das mulheres de escolher a maneira de ter o seu parto e a forma, se cesariana ou parto normal. Conseguimos isso no estado do Espírito Santo. É o único estado do Brasil em que as mulheres têm o direito de escolher pela rede pública de saúde se é cesariana ou parto normal. Lutamos pela educação, porque eu sou professor, e pelas bandeiras do conservadorismo. Só que como eu disse, o meu dever é olhar o bem público. E ao olhar o bem público, o que aconteceu? Eu comecei a reparar no cooperativismo. Em que sentido? Por duas coisas. Primeiro, o cooperativismo, ele representa muito daquilo que eu como cristão defendo, que é uma economia de livre mercado, porém de solidariedade. Eu como cristão, né? Envolve muitos. Uma comunidade, né? Exato, são os pequenos que se juntam para serem grandes. Parece tentáculos, né? Quando Exatamente. Um pega o outro, aí quando vai vendo, a coisa vai mais longe. Né? É a solidariedade que dá certo, porque gera lucro. E aí eu entro no segundo ponto. O cooperativismo é eficiente. Ele produz mudanças reais, qualitativas e quantitativas nas regiões, nos municípios, nos segmentos que ele atravessa. Porque eu falo, o cooperativismo não é um segmento. O cooperativismo, ele é um eixo inteiro de desenvolvimento econômico, social, cultural e que atravessa vários segmentos. Então você vai ter ele no transporte, no agronegócio, no crédito, no consumo, na medicina e por aí vai. Quando eu comecei a entender isso, os municípios que têm cooperativas têm o IDH, que tem o cooperativismo forte, tem o IDH de 20% a 30% mais alto, mais elevado do que municípios onde não há esse comprometimento com o cooperativismo. Então, tá aí. O pessoal às vezes pede tanto para nós conservadores para mostrarmos no que nós podemos acrescentar ao desenvolvimento. Eu digo, não é que nós vamos acrescentar, mas nós defendemos aquilo que já existe, dá certo e sofre perseguição, como a gente pode ver depois. O que acontece? Nisso, então, surgiu a oportunidade de eu me tornar presidente da Comissão de Cooperativismo da Assembleia. Não foi fácil, porque eu sou um deputado de oposição e muitas vezes a gente tem muita dificuldade de ter esse espaço político, mas graças a muito diálogo, ao apoio do próprio presidente da Assembleia, Marcelo Santos, e de outras figuras, eu me tornei presidente da comissão. E assim que eu me tornei presidente, eu falei, cara, o que nós podemos fazer pelo cooperativismo capixaba? E fomos rodar o estado, Tati. Olha só, o que eu encontrei foi duas coisas, uma boa e outra não tão boa. A coisa boa, o setor cooperativismo é de uma pujança espetacular no estado do Espírito Santo. Renda. Vou te falar aqui alguns números. Você pega, por exemplo, cooperativas como a Natercop,
ou a Coabriel, ambas do agro, são cooperativas que têm que tem faturamento bilionário. Mais de 2 bilhões de reais de faturamento. Você pega uma cooperativa, exato, você pega a Unimed, que hoje é uma gigante, a Unimed Vitória. Sim. Você pega também, tem a Unimed Sul, você pega o Sicoob, que hoje, o sistema Sicoob no estado do Espírito Santo, tem mais clientes que qualquer banco privado. Então, e cresce no Brasil inteiro. Exatamente. Eu também quero aqui prestar minha homenagem à OCB. A OCB Espírito Santo, na figura de seu presidente, Pedro Scarpe, do nosso amigo Carlão, que é o diretor executivo, que faz um trabalho muito interessante de articulação dessas cooperativas. Mas o que eu não vi tão bom? O poder público meio que ignora o cooperativismo. Ignora. E eu vejo isso no seguinte, quando eu chegava nas pessoas, algum político do governo... Falta conhecimento? O senhor acha que isso ainda é uma pauta que não é tão explorada? Eu acho que falta conhecimento, Tati. Né? Eu acho que falta conhecimento, falta interesse. Sabe por quê? E o cooperativismo, ele é próspero. Então, o que acontece? Como ele é próspero, muitas vezes o político pode ter a visão errada de que ele não precisa de ajuda. Só que isso é uma ilusão, porque ele é próspero, mas poderia ser muito mais próspero, abrigar muito mais pessoas. E aí, o que eu fiz? O que nós fizemos? Eu quero mandar meu abraço para os demais membros da Comissão de Cooperativismo, deputado Fábio Duarte, deputado Hudson Leal, deputado Alan Ferreira. O que nós fizemos? Fomos atrás dessas cooperativas através do Circuito COP. O Circuito COP, para quem não sabe, é uma reunião que nós fazemos regional, começou em Cachoeiro, foi para Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, Vitória e em breve será em Linhares. Nós reunimos políticos de um lado e dirigentes de cooperativa do outro. Só que ali o político está para ouvir, não para falar. Ele fala no final. Quem ali fala, a estrela... Isso aí. É claro que nós levamos liderança política, levamos o prefeito de Vitória, Pasolini, em Cachoeiro. Em Santa Maria de Jetibá participou o vice-governador Ricardo Ferraço e o presidente da Assembleia, Marcelo Santos. Em São Gabriel da Palha participaram vários deputados e prefeitos do norte. E o que é interessante? Disso está saindo a agenda política do cooperativismo, que eu falo que é o nosso legado. Porque logo... Tem um prazo? Meu objetivo é até meados desse ano, até o meio desse ano, antes de... Já entregar tudo prontinho. Já entregar. Porque é o nosso legado. São cerca de 30 medidas políticas, legislativas e administrativas que o cooperativismo hoje do Estado do Espírito Santo precisa para se fortalecer mais. Algumas já foram tomadas, outras estão em andamento e outras precisam ser realizadas. Irão sair leis daí? Já saiu algumas. Já saiu algumas? Já saiu. Cite aí. Vamos lá. Agora mesmo, recentemente, foi aprovada e sancionada a nova lei do cooperativismo do Espírito Santo, que ela modernizou a legislação capixaba, colocando-a pareada com a legislação federal. Por que ela é importante? Porque combate as falsas cooperativas. Combate aqueles que, infelizmente, sempre tem um picareta ou outro que quer montar um negócio com o nome de cooperativa. Para se dar bem lá no final, né? Para se dar bem. Então, suja o nome do Estado, suja o nome de todo mundo. Rebenta. Suja o nome do cooperativismo. A outra medida legal que está agora sendo estudada dentro da Assembleia, mas que nós esperamos aprovar desse ano. Essa é fantástica. Não só para o cooperativismo, mas para todos os capixabas. Que é a inversão das etapas do processo licitatório para a contratação de serviços médicos e de transporte escolar. Só para ter uma ideia. A legislação federal permite que o poder público, na hora de fazer a licitação, ele pegue a fase da... Como o nome? Da abertura? Não, da abertura não. Aquela fase da... Ai, meu Deus do céu, falhou a memória. Vai já voltar, vai já vir. É a fase... Você pode puxar a fase em que você apresenta as condições da empresa, a habilitação técnica, você puxa a habilitação para antes do preço. Por que isso é importante, caro espectador, caro ouvinte? Por quê? Muitas vezes você tem cooperativas médicas sérias, até porque não tem como você montar uma cooperativa sem ter profissionais. É impossível. É uma cooperativa que só tem eu. Não, eu tenho todos os especialistas.
Muitas vezes uma cooperativa dessa, com profissionais de qualidade, cardiologista, neurologista, perde uma licitação por preço para uma empresa de fundo de quintal que não tem um médico, mas que foi lá, lançou o preço, ganhou a demanda, ganhou a licitação, aí depois ela vai atrás dos profissionais que ela traz de forma capenga, e isso está, eu falo, isso é tão sério, Tati, que isso está inviabilizando o trabalho de cooperativas médicas antigas do Estado do Espírito Santo. O que nós queremos fazer? É forçar o poder público por meio dessa lei, em que ele inverta as fases da licitação, não é para tudo, mas para esses serviços essenciais que não podem falhar, que não podem faltar à população. Serviços médicos e de transporte escolar. É igual, por exemplo, você coloca seu filho para entrar numa Kombi, numa van, para ir para a escola, você quer acreditar que ele está numa empresa séria ou cooperativa séria, com profissionais devidamente treinados, e não que foi um aventureiro que ganhou ontem a licitação e saiu contratando qualquer um amanhã. Então é isso que essa lei, ela não é para beneficiar o cooperativismo. Ela vai ajudá-lo indiretamente, mas ela é para garantir segurança ao contribuinte capixaba, ao cidadão capixaba. A gente mostra a empresa que realmente tem o profissional para atender, ou seja, currículo, o Lattes, o trabalho, está preparado com tudo direitinho, e não aquela de fachada. E não aquela de fachada. Isso me faz lembrar um exemplo, deputado, de um caso que aconteceu no estado do Amazonas, que eu vou citar o senhor, que serviu de base para um edital cultural onde os agentes da sociedade, que são os artistas, entraram com um pedido mediante a Secretaria de Cultura e ao Governo do Estado para que eles, em possuindo mais de 30 anos de carreira, pudessem participar dos editais e ganhassem os editais colocando a atividade deles, porque muitos eram autodidatas, mas eles queriam empresas habilitadas e não CPF, queriam CNPJ para os editais. Então, se as empresas tivessem 13 anos de atuação, independente de ter nome de pessoas capazes ou não para atuar dentro daquela função do edital, pelo tempo, aí a gente lá conseguiu, porque eu sou artista também, a gente conseguiu fazer com que mudasse a própria história dos artistas. Então, o que o senhor está fazendo, eu quero parabenizar a própria Assembleia e a sua comissão, que isso é um feito no país também. Isso é valorizar empresas sérias e pessoas sérias que estudam a vida inteira. Isso o senhor está falando de um exemplo de uma cooperativa, que é a cooperativa de médicos. Né? Imagina aí, vamos lá para vários agricultores que passaram a vida inteira fazendo aquilo, a vida toda, eles entendem da terra. Exatamente. Eles entendem do produto deles. Vamos lá, uma cooperativa de pessoas que estão ali produzindo uva. Tem muito isso aqui no estado. Então ali, o cara viveu a vida inteira. Para não ter um êxodo para vir para a capital, eu quero continuar dentro do meu município, produzindo e vivendo disso, empregando gente, trabalhando e expandindo e mandando para fora do país, não só para o país, mudando uma realidade do estado. E por que não eu não me tornar protagonista disso? É isso. Né? Isso é um diferencial. Isso é tocar de uma forma diferente. O próprio professor de História, de Filosofia e de Geografia, não é isso que o senhor falou também? Isso aí, História, Geografia e Filosofia. Que são gente. Isso aí. É botar no protagonismo uma direita que vai estar dentro daquilo que a gente estava falando, embora sair dos nichos e olhar quem é essa direita. O senhor acha que esse seu pensamento vai estar no Senado também? O senhor vê esse Calegari ali querendo essa história de dar uma inflexão? O senhor acha que o senhor já criou gordura suficiente como parlamentar para falar hoje para esse microfone aqui na Jovem Pan News? O senhor é pré-candidato ao Senado. O senhor acha que isso leva o senhor, credencia o senhor a isso? Muito pertinente a sua pergunta, Tati. Essa questão do Senado, sou pré-candidato ao Senado, sim. Quando a gente fala... Calegari, pelo partido? Eu sou pela Democracia Cristã. Eu vim do PL, né? Mas como eu tinha esse projeto de ir para o Senado, eu saí do partido, embora mantendo um bom relacionamento com todos os diretórios, com todo o pessoal do PL, mas eu fui para a Democracia Cristã. Essa pergunta ela é muito válida e eu acho assim, vale até a pena a gente trabalhar ela. De que forma? Quando o pessoal fala, você quer ir para o Senado, é duas coisas que a gente tem que pensar. Se você está preparado para o Senado
e se você tem condições de vencer uma eleição para o Senado. São duas coisas distintas, mas que obviamente têm importância. Quando se fala de preparo para o Senado, eu me sinto muito preparado, no sentido em que eu tenho uma experiência parlamentar, o que nem sempre, talvez nem todos os pré-candidatos hoje ao Senado do Espírito Santo tenham, e eu tenho a experiência parlamentar, Tati, mais difícil, que é de um parlamentar de oposição. Não estou falando que é fácil ser parlamentar de situação, mas o parlamentar de situação, ele tem acesso ao Palácio do Governador, ele tem anda de helicóptero com o governador, vai em inauguração com o governador lá no... Eu não. Eu sou um deputado de oposição que, mesmo assim, consegui aprovar duas leis de impacto e relevância para o Espírito Santo, que é o Parto Livre e o SOS Educação. Duas leis que impactam. Me tornei presidente de uma comissão que hoje vem realizando um trabalho efetivo e reconhecido na defesa do cooperativismo. E não deixei em nenhum momento de fazer o meu trabalho de fiscalização e denúncias do governo. Então, eu não me curvei a um sistema para realizar a minha agenda, a minha pauta. Então, eu acho que isso hoje me credencia, ainda mais para o momento que o Brasil está vivendo, em que precisamos de um Senado atuante, firme, corajoso e que ao mesmo tempo dialogue, sim, quando é preciso, mas que bata de frente também quando é preciso. Precisamos de nomes desse tipo, como o do Wellington Calegari, que aqui está. Agora, quanto a ganhar a eleição, a gordura, né, que você falou muito bem, se eu me sinto hoje capaz de ganhar, eu me sinto. Por quê? Não porque o Calegari é grande. O Calegari não é grande. O Calegari é um deputado de primeiro mandato. Que poderia vir para a reeleição. Que poderia estar vindo para minha reeleição, exatamente. Como, aliás, muitos me dizem, Calegari, você não tinha que vir para a reeleição? Eu falo, não vou, mas vem cá, você que acha que eu deveria vir para a reeleição, se eu vier para o Senado, você me apoiaria? Ah, eu apoiaria. Então é isso que importa. Para mim é isso que importa. Eu vejo muita gente preocupada de eu ficar fora da política, e isso até me lisonjeia. Me lisonjeia. Mas aí o que eu penso? Eu não tenho tamanho hoje, talvez, para ganhar essa eleição, só que nós temos até outubro. E eu digo para vocês, o que o capixaba vai procurar nessa eleição para outubro é duas coisas. Uma, alguém com quem ele se identifique em termos de valores, de ideias, de crenças. E dois, ele vai procurar alguém que tenha competência, que ele acredite ter a competência para transformar esses valores e crenças em realidade. E quando eu vejo esse cenário aí, eu vejo que o nome do Wellington Calegari tem muita chance, sim, de chegar lá em outubro. E o senhor, eu fico pensando assim, né, da coragem do Calegari de se lançar para candidato a deputado, da coragem do Calegari para se lançar candidato ao Senado, o senhor vai preocupar com as vagas de quem que sai agora? Quais são os senadores? Os dois senadores que agora as Saem. vagas deles estão em disputa são Fabiano Contarato, do PT, e Marcos Duval, que, se eu não me engano, está no Podemos. Que, se eu não me engano, ainda está no Podemos. E em subindo, alçando esse voo, o senhor acha que o cooperativismo vai sair muito mais fortalecido e a defesa das pautas daqui do Espírito Santo também em cenário nacional? O que o senhor vai pleitear estando no Senado? Excelente pergunta. E eu te falo, o cooperativismo vai estar mais representado do que nunca no Senado. Não há hoje um senador do cooperativismo. Tem deputados federais, existe uma frente parlamentar do cooperativismo, mas o que eu acho que precisamos é ter uma comissão permanente de cooperativismo no Congresso, semelhante à comissão que o Espírito Santo tem na Assembleia, que tem feito um trabalho. O senhor sabe que é uma ferida sensível no país, né? É uma ferida muito sensível, né? Com certeza. Mas precisa ser falado. Precisa ser falado. A gente precisa entrar nessa questão da necessidade que o cooperativismo tem hoje. Até porque, vou te falar uma coisa, Tati, o ato cooperativista, o cooperativo está ameaçado. Existem ameaças hoje. Quais ameaças, Calegari? Tudo aquilo que cresce sobre ou contra os interesses de grandes corporações, e aqui não estou, você vê, às vezes alguém poderia falar que é um discurso de esquerda. Não, um discurso realista. Hoje as cooperativas de crédito, por exemplo, eu falei isso recentemente em um circuito COP, de São Gabriel da Palha, eu falei bem claro, vocês hoje despertam a inveja do setor financeiro brasileiro. Existem bancos hoje trabalhando, grandes bancos trabalhando para retirar
direitos das cooperativas de crédito. E se as cooperativas não acordarem para isso, de que elas precisam ter uma força parlamentar própria, elas vão acabar sendo atropeladas. Inclusive, recentemente, houve uma normativa que nós estamos combatendo, uma normativa do Banco Central, que retirou das pequenas cooperativas de crédito. Que cooperativas de crédito são? Por exemplo, de funcionários da Vale do Rio Doce, de funcionários, enfim, retirou dessas cooperativas o direito de fazer consignados diretamente. Olha só que situação. Isso, se hoje eles avançam sobre essas pequenas cooperativas, o que impede que amanhã avancem contra um sistema Sicob, Sicredi, Cressol, Unicred e outros? Então é preciso um fortalecimento disso. E quanto ao Espírito Santo, eu também acho muito pertinente o que você disse, porque todo mundo sabe que eu sou um político de direita, conservador. Para que eu vou lá no Senado? Mas eu acho que muitas vezes esse assunto fica meio soterrado na polarização. E o Estado do Espírito Santo? Eu digo que o Espírito Santo hoje tem saudades de um senador municipalista, de um senador comunitarista. Em que sentido? Que o gabinete esteja permanentemente aberto para prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias. Foi para isso que foi alçado lá, para representar o Estado, ué. Exatamente. A luta ideológica, o embate, né? Não é verdade, Tati? Isso não pode servir de pretexto para eu não receber as pessoas que vêm do interior do meu estado. Claro. Existe muita saudade disso hoje. Sem querer fazer críticas aos senadores que hoje estão, mas eu sinto que existe uma orfandade no Senado por parte dos políticos brasileiros do interior e das lideranças comunitárias. E esse microfone aqui, assim como está aberto para o deputado Calegari, está aberto para todos os parlamentares, não somente da Casa Legislativa, que é a ALES, mas também está aberto para o Senado brasileiro e também para a Câmara de Vereadores. O microfone da Jovem Pan News Vitória também, assim como para o governador, vice-governador, prefeitos de todos os municípios, não só de Vitória, de Grande Vitória e do Estado também, que é um dever enquanto comunicação da gente abrir aqui esse microfone para que você possa se aproximar de quem está aí do outro lado, não só pela internet, mas também na 98.1. Essa é a Jovem Pan News Vitória, juntamente sou da Jovem Pan News Manaus, vim para Vitória, onde um grupo pegou essa bandeira também, que é a Jovem Pan News, que está contribuindo para levar muito mais longe o que é noticiado nos principais estados onde a Jovem Pan News está. Esse papel que o Calegari está fazendo aqui, como primeiro entrevistado, é de aproximar quem são essas personalidades que estão por trás da investidura de legisladores em cada estado. O que eles têm feito de fato? Que discurso é esse que sai somente, que está ali em plenária? Não, mas o como eles agem, onde eles agem, onde eles atuam e quem são os beneficiados, claro, que é a população. Deputado, a gente vai para um intervalo? Pode ser? Com certeza. A prosa tá boa? Tá ótima. Tá. A gente segue, né? Segue, tranquilo, prazer. E a você que tá aí comigo, como é que tá? Tá bom? Então vamos fazer assim, a gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu retorno com você, com De Olho na Cidade, na sua primeira estreia. A gente começou 13 horas e 13 minutos, horário local, para que você não perca seu compromisso, 13h46. Eu repito, 13 horas e 46 minutos. Eu volto já. Agora tem notícias da redação da Jovem Pan News. Olá! O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, determinou nesta quinta-feira, dia 19, que o funcionalismo público está proibido de publicar atos ou novas leis na tentativa de garantir o pagamento dos chamados penduricalhos ilegais. Ou seja, o ministro quer evitar a utilização de normas específicas que tentem driblar a suspensão determinada por ele em 5 de fevereiro. Na ocasião, Dino determinou que os 3 poderes revisem e suspendam pagamentos acima do teto do funcionalismo. Ele também decidiu que o Congresso Nacional deve criar uma lei para regulamentar a questão até lá vedada e a publicação de novas normas sobre o tema. Na redação da Jovem Pan News Vitória, Jackson Nascimento. Você ouviu notícias da redação da Jovem Pan News. Esqueça tudo o que você já viu por aí sobre como aprender sobre saúde ou como viver melhor.
o que nós criamos é completamente diferente. Essa é a única forma que encontramos de garantir que você aprenda de verdade. E não só entenda, mas coloque em prática o que vai mudar a sua saúde. Você vai aprender como cuidar do seu corpo, da sua mente e da sua energia. De um jeito simples, direto e baseado em ciência. E o melhor, sem promessas milagrosas, só o que realmente funciona. Acesse agora networkgrouplab.com.br/saúde. Acesse e saiba mais. De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde. De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is. E às 8 da noite... O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan News, jornalismo independente. Criamos o programa SOS Empreendedor com um objetivo: conectar gigantes do mercado com empreendedores que buscam crescer e superar desafios. Em 2023, mais de 100 empreendedores foram beneficiados com mentoria ao vivo, conselhos práticos e estratégias personalizadas com grandes nomes como Pablo Marçal, Thales Gomes, Leonardo Castelo e muitos outros. Você empreendedor que busca crescimento e sucesso, essa é a sua oportunidade. Participe do programa SOS Empreendedor. Acesse jovempan.com.br/SOS Empreendedor e seja protagonista na sua transformação. SOS Empreendedor, toda terça às 10 da noite no YouTube da Jovem Pan News. De olho na cidade. Jovem Pan News. Informação, serviço e cidadania. Informação e opinião. Jovem Pan News. Já estou de volta com você que está ligado em 98.1 Jovem Pan News Vitória. Obrigado por sua audiência, seu prestígio também. Sou Tatiana Sobreira. Esse programa sempre será de segunda a sexta, na programação local De Olho na Cidade, que fala para Vitória e região metropolitana. Depois o que, meu querido amigo? Lá com eles em Manaus, é o Santiago que está falando comigo aqui, tá? Para você que está ligado aqui comigo, são 13 horas e 50 minutos. Eu repito, 13 horas e 50 minutos na Jovem Pan News Vitória. Aqui a gente recebe sempre uma autoridade, tanto pública quanto também do poder privado e poder público, onde você pode acompanhar o que são os principais destaques das ações daqui da região do Espírito Santo, não somente do Sudeste brasileiro, mas também quando resvala no restante do país, né? O que acontece por aqui, né? Você está ligado também comigo no @JPNewsVitória, onde você pode seguir as nossas redes sociais, onde você pode acompanhar essa programação também. Futuramente vou te passar o nosso telefone da redação, onde você pode enviar denúncias, críticas, sugestões para que você possa participar conosco. Hoje eu recebo, como eu brinquei com ele no bloco anterior e também nos bastidores, né, o nosso patrono. Ele começa aqui comigo, apresentando o programa junto comigo, que parece também que está apresentando o programa junto, né? Eu estou falando do deputado estadual Calegari, que está aqui comigo. Ele diz, Tatiana, não é descer o partido, né? É democracia cristã. Descer nada, eu quero é subir. Democracia cristã. E ele está aqui comigo falando sobre a trajetória dele, né? Sobre a dificuldade e o prazer de estar à frente do seu primeiro mandato, de como um homem que estava à frente da educação está à frente agora de uma outra espécie de educação, né? Educar o seu olhar, educar o sentir do apelo da população, está na investidura de parlamentar e esses desafios que ele não quer abrir mão porque pensa em levar mais longe, que é para o Senado Federal. Será que ele tem esse fôlego? Será que ele chega lá, é pré-candidato, está disposto a ocupar uma das duas vagas mais disputadas por dois senadores que ganharam uma projeção nacional, mas disse no bloco anterior que ele quer regionalizar, trazer o estado do Espírito Santo para dentro do Senado. Ô deputado, a gente volta aqui para continuar esse bate-papo, já lhe agradecendo também por ter aceito o convite.
bom, tô gostando desse debate de ser patrona. E espero recebê-lo de volta aqui também, se o senhor possa voltar aqui com a gente. E agradeço também, já caminhando aí para os minutos finais do nosso programa aqui, que o senhor deixasse aí as suas considerações finais e dessa sua estreia, nessa reestreia da Jovem Pan News também. E agradeço a sua assessoria. Eu que agradeço demais, Tati, e dizer a você e a toda a audiência da Jovem Pan News, do De Olho na Cidade, o seguinte, essa luta que o Brasil vive, eu quero dizer para todos os ouvintes, todos aqueles que assistem, os espectadores, que essa luta que o Brasil vive hoje, que eu digo que talvez é a luta que vai definir a história do brasileiro pelas próximas décadas, não é apenas uma luta de direita e esquerda. Ela se trata de uma luta pelo Brasil que nós queremos. Ser um país livre, no qual todos os elementos da sociedade, mesmo que muitas vezes divergentes entre si, mas que eles podem contribuir para um futuro melhor para o nosso país de forma livre, ou um país fechado, de tirania, de panelinha, em que você não pode criticar um ministro do Supremo, em que você não pode criticar determinadas autoridades que foram pegas com a boca na botija. Mas quando eu falo de definir o futuro, não se trata aqui de uma mera eleição de presidente, que é fundamental. Mas a mais fundamental de todas as eleições é a das duas casas do Congresso. Em especial a Câmara Alta, o Senado. O Senado é um lugar, é um nome de enorme prestígio, vem desde a Roma Antiga. A palavra senador, ela vem de senex, velho, ancião, porque era o conselho dos anciãos, dos mais sábios da República, que se colocavam no papel de pais do povo, daqueles que sabem o melhor, aqueles que buscam levar essa sociedade para o caminho da justiça. Quando, porém, você tem um Senado, como é o Senado do Brasil hoje, em sua maioria, salvo honrosas exceções, mas um Senado que é silente diante da corrupção, silente, fica em silêncio diante da tirania de donas de casa, de tias do Zap presas e condenadas a longas penas de encarceramento, apenas pelo crime de estarem no lugar errado, na hora errada. Quando você tem um Senado que faz silêncio diante do fato de que um banco paga 120 milhões de reais à empresa de advocacia da esposa de um dos ministros do Supremo, ministro esse que hoje, ao invés de dar explicações, exige explicações de servidores públicos concursados da Receita Federal e de outros órgãos. Quando você tem um Senado desse silencioso diante de tudo isso, você tem uma república em crise, uma república doente. Então, o desafio do povo brasileiro agora em 2026 é o de tentar estabelecer qual Brasil ele quer. O Brasil digno, lavado, um Brasil em que tem um Senado de fato digno do nome, ou um Brasil que está indo claramente para o abismo da tirania, da falta de liberdade, da falta de moralidade. Então esse que é o caminho que os brasileiros vão ter que escolher. O nome de Wellington Calegari estará entre as opções dadas ao povo capixaba? Sim, estará, isso eu garanto. Não me importa se eu coloco isso em risco, o fato de eu poder ficar sem mandato ou não. Eu não nasci com mandato, não vou morrer com mandato. Mas o que eu vou sempre manter em mim é o sentido de missão. Política, a gente não está aqui para ocupar cargos ou para ter projeção e status. Estamos aqui para lutar por bandeiras. A minha bandeira, eu acho que ficou bem clara na entrevista qual que é. E a gente vai mostrar isso para o povo capixaba. Então, mais uma vez, muito obrigado, Tati. E obrigado a todos vocês da Jovem Pan News. Eita, já fôlego, né? Fôlego ele tem, e muito, e gosta de trabalhar, pelo que eu percebi. Ô, Calegari, obrigada. Eu que agradeço. Aperto esta mão aqui com firmeza, porque é a mão de capixaba. É isso aí. Viu? Obrigada mesmo, mesmo. Aperto essa aqui também, da Cris. A sua também. Ô, coisa boa. Gente, Capixabas e amazonenses juntos. Unindo esse Brasil maravilhoso, que ele não tem essa divisão, né? Exato. Que não tenha esses estereótipos já de você é de A, de você é de B, né? É um país que está mais conectado,
do que a gente possa imaginar. Então, agradecendo a Deus e agradecendo a própria emissora Jovem Pan News e a coragem de empresários que decidiram seguir no ramo da comunicação para poder comunicar um país indivisível, né? Que é esse país chamado Brasil. Agora eu quero saber se eu posso me conectar, o Santiago, com Manaus. Eu tô doida para ver Manaus. Que vocês também vão poder ouvir um pouquinho de ações que acontecem em Manaus. Está acontecendo uma operação no Brasil chamada Erga Omnes, que tem uma ramificação com lavagem de dinheiro, com tráfico de drogas, onde tem um braço de uma funcionária dentro da Prefeitura de Manaus, dentro do gabinete do prefeito de Manaus, da Casa Civil, que era funcionária e que estava atuando num tráfico junto ao Comando Vermelho. Essa operação é realizada não só no estado do Amazonas, no estado do Maranhão e em outros estados do Sudeste brasileiro. Então, uma ação que já vinha acontecendo, há tempos e que caiu agora dentro do poder público. Assim como foi dito aqui pelo Calegari sobre ações de ministros, ações de vários braços que estão acontecendo dentro da Faria Lima também. Vorcaro abriu a boca, tá caindo o castelo de cartas, que vai cair no colo não somente do STF, vai cair no colo de parlamentares. Então isso tem chão. Para você que acompanha Jovem Pan News, você vê durante toda a programação, onde a gente cobre não somente o que acontece dentro do estado de São Paulo, dentro de Brasília, mas as regionais levam o que acontece dentro em cada estado. E a gente vai fazer isso aqui no Espírito Santo também. A contribuição a gente espera de vocês também daí do outro lado. 98.1, esse é o Daio, a rádio que virou TV. Daqui a pouquinho a gente retorna. De segunda a sexta, a partir das 13 horas. Apresentação: Tatiana Sobreira. Em todos os lugares. Esta é a Jovem Pan News. Cidade.
time de esportes da Jovem Pan News está pronto para acompanhar, debater, informar e vibrar com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente. Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis. E aí pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu. O meu time é a alegria da cidade. Jovem Pan! Ele veio ao microfone da Pan. O meu boné, o boné Jovem Pan. E comemorou o gol com o boné Jovem Pan. O time de esportes da Jovem Pan News está pronto para acompanhar, debater, informar e vibrar com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente. O meu time é a alegria da cidade. Jovem Pan! Ele veio ao microfone da Pan. O boné Jovem Pan. E comemorou o gol com o boné Jovem Pan. O time de esportes da Jovem Pan News está pronto para acompanhar, debater, informar e vibrar com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente. De olho na cidade. Jovem Pan News. Informação, serviço e cidadania. Informação e opinião. Jovem Pan News.
Muito bem, estou de volta com você que está ligado aqui comigo na Jovem Pan News Vitória em 98.1, onde sempre a partir das 13 horas em ponto, horário local, você acompanha comigo o que é informação aqui em Vitória, na Grande Vitória, região metropolitana. E você pode também ficar ligado no nosso portal de notícias, Jovem Pan News, que está com o nome de jpnewsvitoria.com.br, onde você se atualiza também do que é informação aqui no Sudeste brasileiro, principalmente no Espírito Santo. Eu iniciei o programa de hoje, que é a nossa estreia local, né? Sou Tatiana Sobreira, estou com você aqui a partir desse horário. Em breve, na semana que vem, a gente já inicia também com o Jornal da Manhã, onde você vai ficar informado aqui na Jovem Pan News, também local, em Vitória. Já convido você que está na nossa audiência embarcado em 98.1 a sintonizar não somente a informação, mas também a contribuir com a informação, tá? Se você quiser seguir as nossas redes sociais, basta você também anotar que é Jovem Pan News Vitória no Instagram e também no YouTube. E você também acompanha esse programa não somente pelo rádio, mas também em vídeo, para que você conheça também a gente de perto. Bem, gente, vou conversar agora com um profissional do Detran. É que 7 mortos com bicicletas e motos elétricas aqui no Espírito Santo acenderam um alerta. Vitória que já tem uma lei e fiscalização para regular o uso. E a gente colocou uma matéria com o crescimento acelerado do uso desses equipamentos nas cidades aqui capixabas, especialmente aqui na Grande Vitória, né, que tem sido impulsionado pela economia em relação ao combustível, facilidade de deslocamento urbano e pelo aumento do uso de entregas por aplicativo. Ao mesmo tempo, o avanço do mercado tem ocorrido em um ritmo mais rápido e a população sobre as normas que regem para estar conduzindo esse tipo de motocicleta ou bicicleta, né? O assunto gera debate e agora eu vou conversar com o gerente de fiscalização do Detran, daqui do Espírito Santo, o Gederson Lobato. Agradecer aqui a assessoria de comunicação do próprio Detran do Espírito Santo. Ô Gederson, você consegue me ouvir bem? Te ouço bem, boa tarde a todos os ouvintes. Tudo bem, Gederson? Boa tarde. Obrigado por abrir aí esse espaço para que a gente conversasse sobre esse tema. Essa reportagem me chamou a atenção também, eu entrei em contato com vocês. 7 mortos envolvendo bicicletas, motos elétricas, até o aumento também significativo desses dados, né? Quais os fatores o Detran identificou como principais causadores desses acidentes? Nós observamos de 2024 para 2025 um aumento de 600% nos registros de ocorrências, né, de sinistros de trânsito envolvendo esses veículos. Tá? E aí, todos eles, né, bike elétrica, o autopropelido, eventualmente um ciclomotor ali, porque a lei faz essa distinção, mas a gente está trazendo tudo como um gênero só. E como você mesmo introduziu aí a questão, nós temos percebido um aumento da procura por esses equipamentos, mas muitas das vezes são menores de idade, pessoas sem habilitação ou talvez sem experiência no trânsito, conduzindo esses veículos e dividindo espaços públicos com pedestres, com demais veículos. Nós percebemos, inclusive, que a maior parte dos sinistros, dos acidentes, não acontece na ciclovia, acontece na via, é quando o veículo sai da ciclovia e vai dividir espaço num cruzamento, né, ou na própria faixa de rolamento da via, que ele acaba se envolvendo ali em um acidente, um sinistro de trânsito. Ô, Gederson, com o lançamento do painel de bike elétrica no Observatório da Secretaria do Estado de Segurança Pública, como a fiscalização está utilizando esses dados para orientar as ações também? Nós temos observado, discutido, né, no Comitê de Preservação da Vida no Trânsito essa questão com outros profissionais de segurança viária e da própria saúde, né, que integram ali o comitê, o SAMU faz parte do comitê, e nós percebemos que a maior concentração desses sinistros está nos municípios de Vila Velha, Vitória, Serra e um pouquinho a menos em Linhares. Todos os outros municípios juntos vão ter apenas 16% dos acidentes dos sinistros registrados. Então, nós direcionamos as ações educativas de fiscalização principalmente para esses municípios, principalmente para as orlas, né, também de Vila Velha e de Vitória, em parceria com o Batalhão de Trânsito, com a Polícia Civil, Guarda Municipal, com outros órgãos ali, fazendo abordagens educativas e também
fiscalizatória, né? Em uma única operação que nós fizemos em dezembro, nós removemos ali 6 ciclomotores elétricos. E são veículos que precisariam de habilitação, de capacete, de registro, veículos que chegam a 70 km por hora, às vezes mais, e que estavam ali circulando na ciclovia, né? O que se percebe também, né? Você está falando aí sobre educação, né? E registro de habilitação. Essa conversa entre condutor e o próprio Detran, você percebe que tem que ter mais proximidade, esse esclarecimento também entre condutor e o próprio Detran, ou não, Gederson? Eu vou falar rapidamente de 3 aspectos, tá? O primeiro aspecto é o aspecto normativo. Então, eu acho que a gente ainda precisa aprimorar a legislação sobre a obrigatoriedade de registro, sobre o que é velocidade máxima de fabricação, que está lá na norma, mas a gente, na fiscalização, ainda não tem tanta clareza sobre isso. Outro aspecto deve envolver quem comercializa esse veículo, porque, por exemplo, o próprio painel da CESP, né, indica ali um aumento do furto e roubo desse veículo. Mas como eu sei, de fato, quem é o proprietário quando, por exemplo, a polícia recupera um veículo desse furtado e roubado? Então, é preciso dialogar também com quem fabrica e comercializa esses equipamentos, esses veículos. E terceiro, o aspecto educativo com os pais, porque uma bike elétrica dessa custa 7, 10, 12 mil reais. Uma criança, um adolescente que às vezes está conduzindo esse veículo, não tem dinheiro para comprar muitas das vezes. O pai que eventualmente coloca o teu filho nessa situação e que o uso, às vezes, de maneira desmedida, né, não consciente ali, acaba acarretando toda essa complicação no trânsito. O Gederson, a gente está falando aí, você está falando de um pai e tudo, tá? A gente vai para uma lei, a gente sai da lei nacional, entra na lei municipal, certo? A lei 10.178 de 2025, que é bike legal, que foi instituída aqui no estado, né, aqui no município. Aí a gente fala de uma velocidade que vai de 6 quilômetros até 25 quilômetros em áreas de circulação compartilhada, né? Aí você registra, logo aqui na entrevista estava falando, que você verifica até 60 quilômetros por hora, uma pessoa sem capacete e também menores de idade. Eu estou falando de categorias de qual classe que a pessoa vai ter que tirar. Da classe A, de habilitação, da classe ACC, que é autorização para conduzir o ciclomotor. Mas eu estou falando de um universo muito maior aí, né? Porque eu vejo meninos de 16 anos pilotando uma bike dessa, né? Pois é, eu vou fazer aqui, qual que é a distinção básica, tá? Bicicleta elétrica e autopropelido, que são os equipamentos que podem ser usados por menor de idade, que não exigem habilitação, eles de fábrica não podem passar de 32 km por hora. E em Vitória, a gente sabe que tem uma legislação que estabelece que em ciclovia, ciclofaixa, eles precisam respeitar 25 km por hora. E o equipamento não pode passar de 32 de fabricação, tá? E aí, qual que é a diferença dos dois? A bike elétrica, o motor só funciona quando eu pedalo, o autopropelido tem acelerador. Passou de 32 km por hora, já é ou um ciclomotor ou uma motocicleta. Esses veículos não circulam em áreas de pedestres e nem em ciclovias ou ciclofaixas. Eles circulam na própria via pública, na faixa da direita ali, vias... Pois não? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Isso. Não, pode falar. Ah, tá. Então eles circulam na própria faixa, né, na própria via ali, em pistas onde a velocidade máxima não exceda 40 km por hora, perdão. Então, esses veículos, eles não circulam em rodovia, por exemplo, mas eles precisam de habilitação, ACC ou categoria A, de capacete, de registro, emplacamento, licenciamento, como uma motocicleta comum, tá? A diferença é que você tem a ACC, além da categoria A, para esse tipo de veículo. Dentro de uma análise sua, que já está há bastante tempo no Detran, como que você pode fazer aí numa análise até de alerta, né? A gente sabe que a gente tem cidade de Vitória e também outras cidades daqui da Grande Vitória tem uma estrutura
para receber não somente quem trafega no trânsito, mas também quem trafega para o pedestre e para as ciclovias, né? Dentro dessa... que muitas capitais brasileiras não têm essa realidade. A gente tem uma estrutura aqui na cidade, que é uma das cidades brasileiras que tem uma estrutura que recebe muito bem ciclovias, né? Dentro dessa análise, com esse avanço gigante dessas pequenas motocicletas, tanto elétrica, né? Como é que você analisa isso? Você acha que vocês vão chegar a um denominador comum para a sociedade precisa entender o papel dela também de contribuir com relação à velocidade? Vai ter uma queda de braço grande pela frente? Você acha que vão entrar no entendimento também? Eu acho que nós não devemos demonizar, né, o uso desses equipamentos elétricos de micromobilidade. Eu acho que isso é um caminho sem volta, porque de fato você tem a questão ambiental, né, ecológica ali, da sustentabilidade, um veículo mais econômico. A maioria dos nossos deslocamentos são pequenos deslocamentos que você consegue fazer com esses equipamentos, mas a mobilidade urbana envolve respeito, envolve você saber conviver compartilhando os espaços públicos. Então, eu acho que a gente precisa discutir mais essa parte da regulação. Nós precisamos trabalhar ainda mais as campanhas educativas para que as pessoas respeitem, né, de fato, o espaço compartilhado e, sim, a cidade tem que ser pensada para permitir a micromobilidade. Eu não acho que é proibindo, que é, de fato, né, demonizando, vou usar essa expressão, o uso desses equipamentos que a gente vai avançar. São equipamentos que estão aí como algo positivo, mas em um ambiente de regulação, em um ambiente de uso responsável compartilhado do espaço público. Conversei aqui, claro, a ciclovia é necessária, né? Conversei aqui claro, ciclovia apropriada, você diz, né? Com devido espaço, né, que permita ali, o uso compartilhado, porque essa também é uma dificuldade encontrada em algumas cidades. E respeitada pelos condutores também, né? Porque às vezes você está ali trafegando ali na orla, na praia, e de repente vem uma motocicleta numa ciclovia ali muito mais apressada do que deveria estar, onde tem ali disputa o espaço com o corredor, disputa o espaço com a mãe que está levando a criança para passear, o idoso que está aí lá fazer sua atividade física, a prática esportiva no final do dia. Então, são espaços que têm que ser respeitados também, né? Olha um exemplo de algo que nós temos flagrado aí, né? A ocorrência de acidentes de trânsito com esses equipamentos na entrada e saída de garagem. Porque o condutor, ele, quando vai sair da sua garagem do prédio, por exemplo, ele tende a olhar para o sentido do fluxo da via, né? E ele não espera que no contrafluxo, na contramão direção, vai vir um equipamento desse que seja a 30, 25 km por hora. Isso é muito rápido, você piscou esse equipamento na sua frente. Então, é preciso respeitar o sentido da via. Se eu estou de bicicleta elétrica, de autopropelido, eu tenho que andar no mesmo sentido, não posso andar na contramão, ainda que eu esteja em uma calçada, onde a velocidade máxima, né, na calçada é de 6 km por hora, nem de 25 nem de 32, é de 6 km por hora, porque o condutor não está esperando que um veículo vá aparecer tão rápido na frente dele, quando ele vai sair da garagem, por exemplo. Eu conversei aqui com o gerente de fiscalização do Detran Espírito Santo, Gederson Lobato. Ô Gederson, muito obrigada pela assessoria também do próprio Detran, em nos conceder essa entrevista e também pelas informações compartilhadas conosco aqui na Jovem Pan News Vitória. Obrigado a você e todos os ouvintes da Jovem Pan News. Muito bem, e eu te agradeço também, a você que está em casa, obrigada também a você que me acompanhou, que está no trabalho, a você que está online conosco também. Eu sou Tatiana Sombreira e eu te deixo um convite. A partir de segunda-feira, às 13 em ponto, aqui na Jovem Pan News Vitória, eu espero você para que a gente tenha um encontro no De Olho na Cidade. Vem falar com a gente sobre região metropolitana, vem falar com a gente sobre Vitória, vem falar com o Espírito Santo na programação local da Jovem Pan News. Te deixo na paz e te espero na segunda. Até lá. Informação, serviço e cidadania. Informação e opinião. Jovem Pan.